Glorificado seja o teu nome, Senhor. Toma toda a direção pela unção do teu Espírito e o poder que há no nome de Jesus Cristo. Amém? Olha o que a palavra de Deus nos diz. No livro de 1 João, capítulo 5, versículo 4 em diante. Diz assim: porque todo o que é nascido de Deus vence e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo, não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Porque três são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes três são um. E três são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. E estes três concordam num. Se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior, porque o testemunho de Deus é este, que deu seu Filho, seu Filho testificou. Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. Quem a Deus não crê, mentiroso fez, porquanto não creu no testemunho que Deus de seu Filho deu. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a... Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevi, para que saibais que tendes a vida eterna, e para que creiais no nome do Filho de Deus. 14. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Se alguém vir pecar o seu irmão, pecado que não é para a morte, orará, e Deus dará a vida àquele que não pecarem para a morte. Há pecados para a morte, e por esse não digo que ore. Toda iniquidade é pecado, e há pecado que não é para a morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca mais. Não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus, e que todo o mundo está no maligno. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo, e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro, e no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Esse é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém? Glória a Deus. João quando escreveu essa epístola, essa carta de João aqui, de 1 João, nós sabemos que, apesar de acontece ainda nesse período, eu creio que vai acontecer em todo o período da face da terra, até chegar aquele grande dia, o que nós conhecemos como idolatria. Idolatria é um dos pecados piores diante de Deus. Mas será que é esse? É. A idolatria, você troca o que Deus é na tua vida para adorar algo que não é. Ou seja, você faz uma separação do teu Deus para adorar algo. E quando você adora algo, aquilo que você está adorando está em primeiro lugar. E o povo de Deus, muitas das vezes, se voltava para a idolatria. Idolatria, existe muitas fases dela, ou muitos exemplos de idolatria. Conhecemos a maioria dela como uma imagem, né? A imagem, foto, esculturas feitas por mão de homens, né? E Deus fala que Ele não habita em templo feito por mãos de homens. E tem muita gente se prostrando diante dessas coisas. Eu no passado também, sem entender nada, pequeno,
Também, trovoada, a gente ia lá orar para parar aquele estouro, e a gente ia um demônio achando que era alguma coisa boa para parar a trovoada, tal de Bárbara, não é isso? Eu lembro disso, mas eu não entendia nada de nada, eu ia atrás do que as pessoas iam. Talvez todos nós aqui tenhamos passado, talvez tenham passado todos por nós por essa. E é uma idolatria. Hoje nós conhecemos a verdade, nós nos prostramos aos pés de quem? Jesus. Nós buscamos a quem? Jesus. Mas antes, lá no passado, a gente fizemos muitas coisas que não era diante desse Deus maravilhoso. É tão interessante que quando o João escreveu ali, provavelmente havia muita idolatria, que no final fala aqui a respeito de idolatria. Aleluia, fala sobre idolatria. Nós podemos ver que no final fala a ídolos. As pessoas buscavam os ídolos, buscavam imagens. E aqui ele foi falando que aquele ao qual está em Cristo Jesus, há uma diferença muito grande, né? Porque o 11 diz assim, ó, o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, tá? Deus nos concedeu a vida eterna, mas através de quem que nós podemos ter a vida eterna? Através de Jesus. Ele é o único. Deus concedeu, e o testemunho de Deus para com o Filho, para a nossa vida, ele é verdadeiro. Mas aqui fala uma parte que muitas vezes creio no testemunho dos homens, ou seja, naquilo, ó, não é, muitos homens dizem assim, olha, a cura está nisso, ou diz assim, ó, não é bem assim, é a ciência, é isso. Os homens não dão esse testemunho, cientista dá muitos testemunhos, que vai de encontro à veracidade do que Deus fala dentro da palavra. E muita gente acredita naquilo, né? No colégio, quem é que não foi que, quando escreveu de onde o homem veio, da evolução do macaco, ensinaram errado, e até quem ensinou depois se converteu, mas já tinha passado um erro, e muita gente tinha pego aquele erro. Muitas coisas é passada como certo sendo errado, mas o detalhe é que a Bíblia ela mostra o que é certo e o que é errado, e ela não encobre, ela fala a verdade. Por isso que a palavra diz que conhecereis a verdade vos libertará. Que verdadeiramente, se o Senhor te libertar, verdadeiramente sereis livres. Por quê? Como que o Senhor vai libertar a gente? A gente é liberto pelo Senhor através do que? Da sua verdade. Através do que Ele passa para nós. Através do testemunho dEle, Ele começa a nos livrar. E se é as coisas do Senhor que nos liberta, verdadeiramente nós somos livres. Amém? O mundo vai te aprisionar. O mundo vai dar muitas coisas, vai aprisionar, mas Jesus verdadeiramente nos liberta. Por quê? Porque Ele nos direciona a verdade, né? Acho que foi lido aqui, lâmpada para os meus pés foi José, e luz para o meu caminho. Lâmpada para os pés e luz para o caminho, ó, é bem claro. Lâmpada para os pés é para você saber onde você está pisando. Luz para o caminho é para você ver onde você está passando, aonde nós estamos trilhando. Então tu vê que a palavra, ela nos direciona a verdade do nosso Deus, através do seu Filho amado, Jesus Cristo. E aqui ele foi falando, há pecado que é para a morte, e a gente sabe que tem pecado que traz consequência, não tem? A pessoa pode até ser salva, não tem problema, mas muitos traz consequência, e muitos traz morte, a gente sabe disso. O pior de idolatria, tudo que você deixa para adorar, tirando o seu Deus que é digno de toda adoração, é o pior. Porque você se afasta do Criador, daquele que te diz que te dá a vida eterna no Filho, e vai adorar uma coisa que é perecível, que passa, que vai deixar de existir, que até o sol, né? Tem gente que adora o sol, não adora? O sol, a estrela, a lua, adora a criação do Criador e não adora o Criador. Olha como são as coisas. Então a gente tem que estar atento a isso. Eu vejo que muitas das vezes, eu sempre aviso para ter cuidado. Tem gente que pega muitas coisas da internet e vai passando para frente, mas não olha, não observa o que está junto com as palavras que estão escritas. Tem que tomar cuidado. Às vezes você envia uma palavra parecendo ser de Deus, mas ali foi alguma coisa embutida, ou na cara, por não conhecer manda, né? Eu já recebi palavra de Deus com luz, meia lua, treva, preta. Você vê que é aquele esoterismo, essas coisas todas que tem, esse símbolo que tem, e a gente tem que ter o cuidado. Quando for só palavra, observa também o que está atrás, a imagem, vá observando a imagem, não só, a gente só olha a palavra, né? É bonito, ó, Deus te ama, Deus tem hoje para você, hoje você vai ser isso, até parece até signo, não parece?
Hoje, antigamente tinha muito isso, até eu ouvi essas porcaria, a cor é azul, né? Hoje você vai isso, você sai hoje, amanhã tu não sai, não é assim? Não era assim? Zora Ionária, não era assim? Aí muita gente manda mensagem para você, algumas coisas você vai ver que tem uma ligação, pode observar, parece que está dizendo, hoje é tal, amanhã é tal, ei, quem sabe é Deus. Você acordou, entrega a tua vida a Deus, o que vai acontecer Deus sabe, a gente mesmo não sabe. Agora quando Deus manda falar é diferente, aí é diferente. Mas a gente não pode pegar aquele ritmo que era antigamente, a gente tem que deixar aquilo de lado. A gente tem Deus na nossa vida, a gente não precisa de nada para nos direcionar que não seja a direção da tua oração de Deus ou algo de Deus. Não estou falando pessoas, eu estou falando, tem gente que até hoje segue signo. Às vezes tem gente que está na igreja, mas não se libertou da idolatria, não se libertou. O estudo hoje estava falando a respeito, às vezes a pessoa aceitou Jesus, tem Jesus na vida, mas tu vai em casa, vai achar bebida, vai achar fotografia de santo, né? Aqueles negocinhos que tinha muito nas carteiras, né? Até eu botava aquilo, mas lá atrás, depois que eu conheci o Senhor, nada disso. Mas às vezes a pessoa conhecendo ainda faz, ainda tem essas idolatrias que está agarrada, mas é do Senhor, mas está preso à idolatria. Então aquilo tem que cessar na vida dessa pessoa, é necessário. E para isso, às vezes, tem que ser um trabalho feito, de uma cura interior, de repente alguma coisa que entrou há muito tempo e precisa ser curado. Não é aquele negócio de libertar não, libertou ainda tem que ser curado. Mesmo que liberta, que o diabo sai, tem que curar, porque ali dentro está tudo ali, senão o diabo volta pior do que quando saiu. Então nós temos que observar, quando João escreveu a respeito disso, ele vai explicando algo algo tremendo, a respeito daqueles que estavam ouvindo, e hoje quem está ouvindo somos nós todos aqui que estamos ouvindo, como a Bíblia ela vai nos direcionando e nos dando entendimento de vários fatos que vai ajudar a nossa vida diante de Deus, vai ajudar a nossa caminhada diante de Deus, vai nos ajudar a ter certeza desse Deus que nós servimos, desse Senhor e da ação do Espírito Santo. É algo que se a gente não buscar, se a gente não sempre está disponível em buscar, a gente vai deixar de aprender muitas coisas. Sabe qual é o problema? Muitas vezes a gente deixa de viver o que Deus quer que a gente viva. Às vezes não vai nem se perder não, mas Deus queria que visse mais, poderia ver melhor, e às vezes não vive. Por quê? Porque não busca, porque às vezes não tem aquele compromisso com Deus. Então muitas coisas que Deus quer fazer, às vezes não acontece, ou não acontece da forma que deveria acontecer. Quando a palavra vai sendo ministrada na vida daquele que ouve, né? E louvamos a Deus porque todos aqui estão ouvindo. Por exemplo, que tudo que Deus fazendo hoje, tudo que vocês leram da palavra de Deus, tudo que foi ministrado, testemunho, é muito bom. Mas quem não está aqui? Se alimentou alguma coisa? De uma porçãozinha? Nenhuma, mas vocês estão se alimentando, nós estamos se alimentando. E esses alimentos faz falta para nossas vidas, porque a caminhada ela é fácil? É uma caminhada dura. Mas é dura, mas tudo bem. Se você acha que está tão difícil, olha para Jesus. Para Ele nos comprar e lavar no sangue dele, o que Ele passou sem merecer? A gente ainda é falho, pecador, mas e Jesus, que não merecia nada? Então a gente tem que pegar o exemplo dele, porque se a gente pegar o exemplo dos outros, a gente vai pegar um exemplo que não vai ser bom para a gente. O exemplo bom é aquele ao qual Jesus está na frente, está em primeiro lugar. Aquele ali está seguindo Jesus. Bom exemplo. Aquele ali não está seguindo, é um mau exemplo. Não é questão do mau exemplo de quê? Da verdade. Não é questão que a pessoa não presta ou deixa de prestar, ou se é bom ou se não é. Eu estou falando a questão de ter Jesus, porque Jesus é luz. Se Jesus está na nossa vida, tem o Espírito Santo. O Espírito Santo é luz. O Espírito Santo não fica oculto, fica? O que fica oculto é espírito o quê? Maligno. Ele fica no oculto e no escondido, mas o Espírito Santo não, ele se mostra. Ele se mostra na verdade. O espírito maligno ele até se mostra muitas das vezes, mas no oculto. Ele não revela o que é, ele revela no oculto. Quando ele abençoa, o demônio abençoa, está no oculto, porque ele está algo ali por trás que ele está comprando, ou está induzindo ao erro, à morte. Mas o Espírito Santo não. O Espírito Santo vai te conduzir à verdade. O Espírito Santo, quando nos conduz, ele muda, vai mudando a nossa vida. Por quê? Eu acho assim, dessa maneira, quanto mais buscar, mais tem, né?
E aonde eu estou trabalhando agora, tem muita coisa errada assim, pessoas, mas pessoas totalmente fora. Pior que tem até alguns que são e dão mau exemplo. Isso que é o problema. Quando a gente percebe alguma coisa, você pode observar, às vezes você vai agir de uma forma e parece que alguma coisa te incomoda. Às vezes dá vontade de você de mentir, você fala, mas não vou mentir, poxa, eu não posso mentir. A gente tem que estar atento. Por quê? Porque o Espírito Santo está trabalhando na nossa vida. Dentro de nós, infelizmente, tem o bem e tem o... A culpa não foi nossa, foi lá no Éden, mas fez parte da nossa vida. Por isso que diz que todo homem é pecador. Se o homem não conhecesse o mal lá, todo mundo não tinha maldade, não tinha pecado. Só que conheceu, com o pecado lá da desobediência, o homem conheceu entre o bem e o mal. E aquilo passou a viver dentro do homem. Então, toda geração após eles que foi contaminada, veio contaminada. E a gente, mas é contaminado. Quando é criança, não. Mas quando vai desenvolvendo, aquilo parece que desenvolve também, né? Mas louvamos a Deus que a palavra tem nos dado entendimento e muitos têm sido libertos. E muitos vão se libertar ainda. Mas aquele que crê, porque aquele que não crê, não tem como ser mudado, amém? Porque é através da fé em Cristo Jesus que muda as nossas vidas. E quando você tem Jesus na tua vida, eu errei, você tem Jesus, ele continua na tua vida. Se você virar as costas, começar a trocar os valores, aí tu entristece o Espírito Santo, amém? A pessoa às vezes errou, não, às vezes não, errar todo. Quantos profetas erraram? Davi, um grande homem de Deus, não errou? E ele foi condenado, mas pagou um preço? Teve. Não teve consequência? Teve. Mas Davi foi salvo. Salomão foi bem complicado a vida dele, porque foi idolatrar, foi adorar a imagem. Aí, olha o problema. Por isso que Deus falou para Salomão, enquanto estiver na minha direção, fazer a minha vontade, eu serei contigo. Não é assim que Deus faz? Se a gente começar a desviar da vontade de Deus e de rebeldia, ou fazer o que Ele não manda, Ele acaba sendo a nossa vida, a gente fica sozinho e perdido. Nós vemos que Salomão foi um exemplo de início, mas no final foi meio complicado. Por isso que às vezes a gente vê pessoas, vai muito bem na presença de Deus, depois desaparece. Louvamos a Deus alguns que conseguem voltar, que muitos não conseguem voltar. Porque Deus não rejeita um coração quebrantado. Então, por isso que fala, tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Qual o motivo de ter fôlego, louvar ao Senhor? Porque o fôlego que está em nós, quem nos concedeu foi Ele. O diabo tenta tomar essa posição, mas não vai ter nunca, porque isso é Deus. E nós somos do Senhor, amém? Não tenha dúvida, o diabo veio para acusar, ele é acusador mentiroso, mas Deus veio para mostrar a verdade. Deus, ele honra os seus, e ele, quando ele perdoa e quando ele exalta e fortalece, porque ele tem esse poder, ele aniquila toda a acusação do diabo, amém? Até Josué foi acusado diante de Deus lá, mas Deus fala assim, troca as vestes, acabou, a acusação não vale mais, porque para isso ele morreu, levou nossas iniquidades, pecados e justiça, amém? Então só ele pode perdoar, amém? Nunca se sinta derrotado ou perdido. Se a gente perecer, aí segue o juízo, mas enquanto tem vida, enquanto está andando e respirando, muitas coisas podem mudar, e você ainda pode adorar muito esse Deus. Você pode se humilhar aos pés dele, se chegar aos pés dele, Deus não vai virar as costas para você. Quando nós quebrantamos o coração diante de Deus, sabe, esse quebrantar não é mostrar um interesse pelo que ele vai fazer, é tu mostrar um reconhecimento, se humilhar diante dele, que às vezes tudo aquilo que tu fez, você se humilhando aos pés dele, diz assim, Senhor, perdoa porque eu fiz isso. É isso, né? Assim, Senhor, me dá isso, me dá aquilo, me dá aquele outro, nada disso. Buscai primeiro o reino dos céus, o reino do nosso Deus, e as demais coisas serão acrescentadas. Ele sabe o que cada um precisa, e uma coisa nunca vai deixar de ser, porque ele é um Deus que não volta atrás. Ele prometeu a vida eterna no Filho. Quem tem um filho tem a vida eterna.
Ele não vai voltar atrás. O homem pode voltar, pode ser o que for, mas através do Filho Jesus Cristo, quem está nele tem a vida eterna. Ah, mas Jesus, ele dá a vida, ele concede pelo Filho a vida eterna, mas ele perdoa pecado, iniquidade e injustiça. Se ele não fizesse isso e não tivesse grande misericórdia, aí está tudo morto, não sobraria um sequer, só ele mesmo. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus, bendito, glorioso é o nome do Senhor. Vamos estar orando, pode fechar a Bíblia. Vamos orar, agradecer esse Deus maravilhoso. Glória, feche os olhos, bota a mão sobre o peito, em nome de Jesus. Amado Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aqui está o teu povo, Deus, que hoje se encontra neste lugar, agradecendo ao Senhor, Deus, pelo fôlego de vida, por tudo o que foi feito e tudo que o Senhor há de fazer. Mas Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, nós vamos clamar como igreja, não só para os que estão aqui, pelos que estão aqui, mas Deus, por aqueles que não puderam estar, Senhor, por aqueles, Senhor, que às vezes está no leito, aqueles que estão na droga, aqueles que estão, meu Deus, no presídio, numa delegacia, aqueles que estão na prostituição, Deus, aqueles que estão acamados em casa, que estão acamados no hospital, UTI, CTI, meu Pai, uma enfermaria, Senhor, aquele que já desistiu de viver, Senhor, aquele que não acredita mais, aquele que o médico já desenganou, Deus, nós clamamos por essa vida como igreja, clamamos ao Deus Altíssimo em nome de Jesus, Pai. Aqueles, meu Deus e meu Pai, que está sentindo uma dor, aqueles que têm um caroço, Deus, meu Pai, quando a mão ser colocada, Senhor, o teu poder começa a se manifestar, Senhor, se é a dor, começa a desaparecer agora em nome de Jesus Cristo, Pai. Se é uma infecção, uma inflamação, Senhor, aonde tiver um nódulo, Pai, Senhor, vai desfazendo não só na nossa vida, mas daqueles que vão estar ouvindo, aqueles que vão estar, meu Deus, meu Pai, acreditando, orando no teu poder, no teu mover, porque não há distância para impedir o teu agir, Senhor. O Senhor é Deus onipresente, então, Senhor, se faça diante de cada vida nessa hora, Senhor, meu Deus e meu Pai, manifesta o teu poder. Se é algo natural, o teu poder é soberano, se é algo espiritual, o teu poder é soberano, então, em nome de Jesus Cristo, venha ser desfeito, venha cair por terra todo tipo de mal natural, espiritual, pelo poder que é no nome de Jesus Cristo, Pai. Repreendo o AVC, repreendo os vírus, bactérias, Senhor, vai repreendendo essa enfermidade, pelo poder que há no nome de Jesus Cristo, Pai. Assim, Deus, nós ministramos a cura pelo poder que há no nome de Jesus Cristo, Pai. Em nome de Jesus, todo o mal, em nome de Jesus, sai. Aleluias. Glória a Deus. Glória a Deus.